Olá a todos, estamos aqui, eu, Andréa Pereira, médica nutróloga, para falar, né, como a gente consegue envelhecer de forma saudável, como a gente tem uma longevidade saudável. Para você que não ouviu, que é o canal Longidade, volte e escute o primeiro episódio, não deixe de nos ouvir. E eu estou aqui, né, com Poliana Souza, nossa geriatra. Eu queria perguntar para ela se é possível a gente ter uma longevidade saudável do ponto de vista clínico, uma vez, né, que todo mundo fala que envelhecer é perder capacidade cognitiva, capacidade física, né? Tem gente que fala que se não acordar com dor não está vivo, né? Infelizmente a gente ouve essas coisas. É possível eu envelhecer e ter qualidade na geriatria? Bom, Andréia, obrigada aí pela pergunta, né? Dando um oi para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente vai falar sobre todos esses mitos, tá? A gente vai conversar sobre isso nas nossas redes e provavelmente em algum momento por aqui, tá? Agora sim, é possível a gente envelhecer bem, sim. Cada vez mais as pesquisas mostram pra gente que de 20 a 30% do nosso envelhecimento depende da nossa genética, né? O restante do como a gente vai envelhecer está muito mais relacionado aos hábitos de vida e às exposições, né, que a gente se submete ao longo da vida. Então, essas são coisas importantes da gente ter em mente. Acho que nós vamos ter a oportunidade de falar dessas questões, tá? Mas cada vez mais eu me convenço de que esse é o tipo de informação que a gente devia ter desde a pré-escola, desde o ensino infantil, né? Na verdade, a gente deveria aprender ao longo da vida quais são esses hábitos que modificam, né, a nossa saúde, né? Tanto do ponto de vista de cuidado pessoal, individual, quanto do ponto de vista de cuidado comunitário, né? De cuidado das pessoas que vivem com a gente, que estão envelhecendo com a gente. Então, sim, é possível a gente envelhecer de uma forma mais saudável, minimizando o impacto de doenças, né? Quando a gente fala da questão do, enfim, perder cognição, perder capacidade física para realizar uma série de funções, a gente não pode também ser hipócrita e dizer que o envelhecimento não estará relacionado a isso de forma alguma. A gente sabe que a passagem do tempo, ela deixa marcas, né, no nosso organismo. Esses hábitos, eles têm sim o poder, né, os hábitos saudáveis, de talvez atrasar e de melhorar esse nosso processo, mas o fato é que o processo de envelhecimento, ele está relacionado a uma maior possibilidade de desenvolvimento de algumas doenças crônicas, tá? Isso é um fato. A questão é que hoje a gente sabe que mesmo essas doenças crônicas, para as pessoas, né, que têm uma propensão maior a desenvolvê-las, a gente pode atrasar o aparecimento dessas doenças. Então, a gente pode jogar cada vez mais para frente, né, o aparecimento dessas doenças. E com esses mesmos hábitos de vida que a gente deveria ter para envelhecer bem, a gente consegue controlar essas doenças, a gente consegue minimizar sequelas dessas doenças. Então, a gente tem sim condições de promover, né, envelhecimento de uma forma mais saudável, uma longevidade mais saudável. E eu vou dizer que, para mim, isso deveria ser política pública, assim, deveria ser prioridade, né, quando a gente fala de políticas públicas em saúde. Eu acho que isso tem um tabu, né? Se fala muito pouco de envelhecimento e as pessoas não querem falar nesse assunto. Você começa a pensar, quando você tem 20 anos, você acha uma pessoa de 40 anos muito velha, quando você tem 40, você já transfere isso para 60, e quando você chega nos 60, você fica e aí, né? E as pessoas não tinham essa visão antes de você ver o outro envelhecer, né? As pessoas morriam muito cedo, né? E hoje isso não acontece. E um dos grandes pontos, quando a gente tenta, por exemplo, pegar fotos de envelhecimento para colocar nos nossos posts, geralmente você vê sempre uma pessoa com uma bengalinha ou com um andador, né? Então, assim, todo mundo fala, puxa, mas será quando eu envelhecer eu não vou conseguir andar, não vou conseguir fazer minhas coisas? E eu queria perguntar exatamente isso para o Sérgio Costa, que é o nosso ortopedista, né? A mobilidade, ela faz parte da qualidade de vida? Adianta eu não estar com uma doença crônica, mas eu não ter mobilidade? Bem, André, eu acho que a mobilidade é uma das grandes preocupações aí no envelhecimento, sem dúvidas, né?
E essa foto que você falou com a muletinha, com a bengalinha, é uma sátira, né? Que ainda não saiu da nossa cabeça, né? Uma sátira, meio preconceito que não saiu da nossa cabeça ainda. Mas como é que a gente pode prevenir? Como é que a gente pode evitar que essa mobilidade vá se perdendo com o tempo, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tem que cuidar desde sempre, né? Desde da primeira infância, né? O sistema musculoesquelético, ele tem um montão de alterações congênitas, né? Alterações do crescimento, pé plano, quadril fora do lugar, que se, quando não diagnosticados, ele vai alterar a tua marcha, vai alterar a tua qualidade de vida para sempre, né? Aí a gente vai crescendo, adolescência, né? Infância, adolescência, final, o pico hormonal, né? Observar bem essas alterações do crescimento, se esse crescimento está de acordo ou não, né? Eu acho que faz parte desse cuidado. Na vida adulta, né? A gente o tempo todo tem que ficar de olho, né? O nível de atividade física, acho que a grande tecla que a gente bate, que não a ortopedia bate, né? A medicina bate, né? Também a atividade física serve para tudo, ajuda Movimento tudo. gera movimento, né, Sérgio? Movimento gera movimento, né? Massa muscular gera uma série de outros benefícios, né? Então, quando que a gente começa a preocupação com a mobilidade? Desde que a gente nasce. E nunca vai terminar, né? E eu acho que para você que está nos ouvindo, que deveria estar usando uma bengala e não usa, porque isso é um marco de envelhecimento, para algumas pessoas isso é necessário, não é, Sérgio? Sim. Quando a gente começa a ter alterações limitantes, né? A artrose, por exemplo, que é a doença ortopédica mais comum aí do envelhecimento, algumas vezes a gente tem que usar esse recurso. Não só de uma maneira ruim, né? A gente chama essa muleta muitas vezes de terceiro apoio, para evitar queda. Né? Evitar queda, acho que é um grande benefício que a gente pode trazer para essas pessoas, né? E para quem acha que longevidade tem a ver só com saúde, né? O conceito de saúde é um conceito muito amplo, né? Ele fala da parte psicológica, da parte física, a gente tem que discutir a parte econômica, né? Tudo isso é importante. E aí eu queria perguntar para o José Júnior, nosso publicitário, o mercado está preparado para o envelhecimento da população, para os longevos? Olá, Andréia, tudo bem? Legal o pessoal que está ouvindo a gente. Olha, é o nosso segundo podcast, né? Mas eu já estou achando ótima essa ideia, porque o que eu já aprendi de coisa, entendeu? Em estar conversando com vocês aqui. Então, eu quero falar para o pessoal, não perca, vamos ouvir aqui, porque tem muita informação. E já agora respondendo, o mercado está preparado? Eu diria que, em parte, sim. Tem muita coisa hoje que já pode ser utilizada e que está aí para as pessoas, né, que estão na nossa longidade. Mas ainda tem muito mais para poder aparecer. A gente ainda usa, a exemplo do canhoto no mundo do destro, né, a gente ainda usa muita coisa de destro, até porque eu sou canhoto, sendo canhoto. Então você entende que uma porta funciona de um jeito. Então, assim, tem coisas hoje, quando fala, eu vou praticar um esporte, por exemplo, né? As academias, elas não são desenhadas, nem o ambiente dela, por exemplo, é o ambiente onde uma pessoa que está envelhecendo, por assim dizer, se sente tão confortável. Muitas pessoas não vão, inclusive, e tem vergonha, procuram um horário diferente para poder chegar escondidinho e talvez eles sejam os que mais precisam. Então, assim, o mercado tem, mas não tem da melhor maneira possível. Então, está aí uma grande oportunidade para o mercado começar a olhar para nós como uma grande parcela da população. E que, sim, está na hora de começar a desenhar os produtos, inclusive a publicidade, mas fica a dica aí para o pessoal da área de marketing, de publicidade, começar a olhar para esse mercado com maior atenção. Quem começou muito rapidamente com isso, né, quem saiu na frente, foi, por exemplo, o mercado de turismo. O mercado de turismo, por uma demanda dessa questão da sazonalidade, tinha aqueles períodos de baixa temporada que não enchia os hotéis. Daí saiu a fórmula mágica. Quem tem tempo para poder viajar fora de temporada? O pessoal de 60 a mais. Ok, vamos fazer pacotes para essa turma aí. E deu muito certo, né? Então, tem coisa, mas eu ainda entendo que pode ter muito mais. Então, a gente falamos aqui de lazer, né, de viagem, falamos já da parte esportiva, de atividade física. Vamos falar de tecnologia, inclusive para poder ajudar a gente. Hoje, você tem celulares, smartphones, né, com os acessórios dele,
quase que um enfermeiro do seu lado, que sente queda, né, que aciona uma pessoa que você entende como importante, né, que pode te atender. Em países já aciona, de repente, o seu médico, um hospital, um SAMU. Então, assim, está sim, e de quem está nos 60 a mais, começar a ficar atento para isso, para poder procurar e se favorecer. Sair, por exemplo, né, que eu gosto muito de falar da questão do relacionamento. Antigamente era o baile da saudade. O mais velho ia no baile da saudade, quarta-feira à noite, escondidinho, torcendo para não ser visto entrando no bailinho lá, né? Daí depois evoluiu para o baile da terceira idade, de uma maneira muito pejorativa, inclusive. Mas, poxa, esse pessoal, dançar é atividade física, entendeu? E se relacionar, poder entrar num restaurante sem vergonha, sabe? Falar, pô, eu não pertenço, isso aqui pertence, sim, senhor. Entendeu? Então, e aí cabe a esses estabelecimentos também favorecer, não só sob o ponto de vista de mobilidade, né, de ter rampa, de ter isso, ter aquilo, mas de ter cardápio, de ter pessoas atendendo de maneira diferente, porque a gente vai dominar o mundo. Inclusão, né? Inclusão, isso, exatamente. Inclusão, como a gente discute inclusão para tudo hoje, né? Se a gente tem que discutir inclusão também relacionado a questões de preconceitos etários. Acho que isso é fundamental. Né, a gente incluir a pessoa 60 a mais, né, a pessoa madura, se sentir representada, né, nas mídias, nas propagandas, né. Hoje, uma coisa que eu tenho observado e a gente tem visto mais é você ter mulheres maduras em propagandas de cosmético, por exemplo. Antigamente não. Tava lá o cosmético para mulher 40 a mais, 50 a mais e uma menina de 20, né, na propaganda do cosmético, no máximo 30. Né? Eu acho que as empresas já estão começando a acordar para isso, né? Você não vai se sentir representada por aquela figura, por aquela pessoa. Nada contra, mas ela não te representa, ela não representa aquilo que você é. Inatingível, né? Você exatamente. Não é para mim. Exatamente. Então, você tem isso para mim, né? Você chega e pede como se você fosse e afinal, diferente. né, nas últimas pesquisas, são 31 milhões de pessoas no Brasil. É um baita mercado, mas ainda falta o olhar. Eu acho que tem muito a ver com o próprio preconceito. Isso. Eu tenho a impressão que isso vai se resolver meio automaticamente, né? Vai ser o maior mercado consumidor que a gente tem, né? Acho que de um certo ponto praticamente quase é, né? Já quase é. Quando a gente olha as pesquisas, né, relacionadas a consumo, a gente já percebe essa inversão, né, da população, vamos dizer aí, 50 a mais, já sendo a população, né, líder aí de consumo. Tem poder de compra, exatamente, entendeu? Né? Mais do que um adolescente, que um jovem que está em período de faculdade, formando, né? Está estudando, ele ainda não está plenamente, economicamente ativo, né? E você fez a pergunta, André, sobre a questão do mercado, mas aí entra a sociedade e o governo, porque tem coisa que o mercado sempre sai na frente. O mercado reage antes, mas tem coisas que o mercado não vai fazer. Né? Então, também é necessário políticas públicas aí para poder cuidar disso. A gente fala do segmento de saúde, né, da parte de previdência social, quer dizer, olha a briga que está aí, essa questão da aposentadoria. Então, assim, tem muita oportunidade, tanto que no que o governo não faz, a iniciativa privada entra e oferece o dela. Né? Então, o dinheiro, vamos dizer assim, está na mesa. Nisso cresceu a aposentadoria privada. Né? Pois é, então assim, a hora que a gente começar, ou as pessoas que estão, né, nos 60 a mais, começarem a perceber de fato o seu poder, né, e que eles não vão ficar, vamos dizer assim, com o resto do que tem. Ah, não, olha, eu vou ficar com o resto dos horários da viagem. Ah, eu vou ficar, eu vou num baile que a semana inteira é voltado para uma coisa, mas tem uma noite, que é a noite da seresta, vai começar a ver que, é interessante. Estudo, gente, assim, o que a gente aprende fica velho hoje em dia muito rápido. Né? Diz aí, vocês que são da área de medicina, quando está entrando um primeiro aqui, no primeiro ano, que está saindo aqui no 7º ano, ele já está desatualizado em relação a isso que está entrando. Então, as pessoas vão ter ciclos profissionais. Ela vai ter que reaprender profissões que ainda não existem. Quer dizer, quem está entrando numa faculdade hoje, ele vai ter que aprender uma profissão, porque ele não vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito por 30, 40, 50 anos. Então, olha outra demanda enorme que tem aí, que é aprendizado. O podcast não existia.
Então, exatamente. Podcast, Podcast é algo novo. Né? É algo novo, né? Então, assim, nessa questão do estudar, é só a gente ver aí sites, né? Universidades online aí, e tem curso de tudo. Tem curso de guitarra, de tricô, de culinária, de tudo, de fazer origami. Então, você vai aprender, seja pelo lado profissional, seja pelo lado do lazer, né? De você usar o seu tempo livre, porque a gente também vai ter mais tempo livre do que o mercado. Então, eu entendo que o mercado tem, porque tem coisas para todo mundo, mas ainda falta ele dar aquela virada, aquele foco nessa turma de 60 mais. Eu vou insistir, eu acho que é questão de tempo, né? Eu vou contar uma história breve. Outro dia fiz uma reunião com o pessoal de um banco que, quero conhecer você, não sei o que, quero tua conta. E fui na reunião, o cara pagou meu almoço e tal. E eu tenho 52 anos. A primeira coisa que ele tirou foi o cartão do bolso dele, colocou lá. Já achei estranho, né? Cartão de visita, eu não pego mais cartão de visita, né? E eu peguei meu óculos, tentei ler, e a cor do cartão dele, ele não conseguia ler o cartão dele. Eu falei, Miguel, se você quer minha conta, ou de alguém que tenha mais de 50 anos, primeira coisa, faz um cartão que a gente consiga ler, né? Porque esse contraste aqui a gente não consegue ler. Ele levou umas horas para entender. Aí entendi o que você quis dizer, acho que eu preciso mudar. Falei, você precisa me dar mesmo, né? E no final da história ele não ganhou minha conta, né? E acho que, mas ele aprendeu alguma coisa. Se ele quer atingir esse público que enxerga diferente, né? Entre outras coisas, né? Mas ele também não estava esperando a minha resposta tão imediata, né? Tem que mudar isso aí. Então, mas você colocou a demanda, né, Sérgio? Sim, você colocou a demanda. De propósito. E tem muitas outras que não estão sendo colocadas, Então, essa é a ideia. Quando a gente traz esse assunto aqui para o podcast, a gente está ajudando o rapaz do banco. Exatamente. Entendeu? E a gente também está ajudando a pessoa que é 60 mais a reivindicar, a falar, porque às vezes ela acha que nossa, eu preciso arrumar, eu preciso ver meu óculos, eu tô velho, não tô enxergando, meu braço tá curto. Não. Por que o mundo não pode se adequar a você também? Aí entra aquela questão do interesse, né? O mercado, por isso que o mercado sempre sai antes, porque ele tem interesse em você. Eu acho interessante isso, a gente falou da pessoa se recusar a usar bengala, né? Porque é um marco aí de envelhecimento. E o óculos também, né? Quantas vezes a pessoa tá lá espremendo o olho, mas ela não quer pôr porque ela tá mais velha e é o aparelho de surdez. Então a gente tem que aceitar as nossas limitações. Compra aquele de farmácia, usa em casa escondidinho, né? Escondidinho, mas na hora que sai não enxerga. E eu ia perguntar exatamente isso para a Poliana, né? Quando que eu devo procurar o geriatra? Porque eu já tive pacientes de 20 anos que queriam procurar um geriatra, porque o avô tem Alzheimer e ele estava com medo de quando chegasse nessa idade ter isso. Tem uma idade, porque antes a gente falava, não, quando você se sentir velho, você procura o geriatra. Era até uma coisa meio vergonhosa. Eu lembro que as pessoas vinham falar, eu fui no geriatra. Depois dos 60, né? As pessoas falavam. Eu acho que é ao nascer, né? Vamos matar os pediatras. A teoria do envelhecer é viver, né? Eu acho que, na verdade, todo adulto, independente da idade, né, que tenha por objetivo aprender mais sobre como envelhecer, se empoderar da sua saúde, né, de como ele quer construir a sua saúde ao longo do seu processo de envelhecimento, eu acho que já deveria procurar. Porque, na verdade, as pessoas têm muito preconceito com a geriatria, mas o que as pessoas não sabem é que o geriatra, ele é extremamente focado em produzir saúde, em produzir qualidade de vida. É lógico que a gente tem que se preparar para cuidar de toda essa gama de doenças crônicas que acontecem com o envelhecimento. Pressão alta, diabetes, o próprio câncer, né? A gente tem a Lucila no nosso grupo, que é oncologista, a Morgane, que é hematologista. Várias são as doenças que são mais comuns no envelhecimento. É verdade que a gente tem alterações no nosso organismo nesse processo de envelhecimento que mudam a forma como o nosso organismo se comporta, não só diante das doenças, mas também diante de tratamentos, né? Muda a forma como a gente metaboliza remédio, por exemplo. E cuidar de tudo isso, né, acho que exige um olhar específico, né? Então, é lógico que a gente também vai se ocupar disso. Mas grande parte do trabalho do geriatra é se ocupar de promover saúde, de promover um envelhecimento ativo, né, que a gente fala, de promover um envelhecimento saudável. E quando eu estou falando de envelhecimento ativo, né, envelhecimento saudável, eu estou falando da pessoa manter a sua capacidade de viver de forma autônoma e independente no mundo, né? É disso que a gente está falando.
Né? A gente não está falando dela não ter doença nenhuma, porque as doenças podem aparecer mesmo nesse processo, é mais comum que apareça com o envelhecimento, né? Mas é a gente cuidar dessas doenças para que para que essa pessoa consiga manter a sua independência e a sua autonomia. Né? Eu brinquei com o Sérgio falando da questão, né, de que movimento gera movimento, mas é isso mesmo, né? Falei dos hábitos, mas eu não citei hábitos específicos, porque eu acho que a gente vai ter oportunidades em outros podcasts de abordar isso, mas todo mundo já ouviu falar da importância da atividade física. Todo mundo já ouviu falar. Aliás, né? A gente vai falar disso no próximo podcast. Então, por que não encontrar, se eu quero, né, envelhecer bem, independente de eu ter procurado geriatra ou não, né? Por que não introduzir na minha vida, né? Eu consegui colocar essa atividade de autocuidado, de cuidado pessoal, né? De um olhar para você mesmo, né? No seu dia a dia, por exemplo, enfim, mas é isso, eu acho que o geriatra se ocupa do bem envelhecer, então eu acho que independente da idade, todo adulto que está preocupado com isso pode e deve procurar um geriatra para orientar, né, o que ele pode fazer nesse processo, como é que ele se responsabiliza pela saúde dele, né, pelo envelhecimento dele. Sérgio, eu vou estender essa pergunta para você, né? Quando que eu devo cuidar da minha mobilidade? Você falou desde o nascer, tudo, mas geralmente a gente falou aí da dor ser algo comum do envelhecimento. Muitas pessoas têm esse conceito. A pessoa tem que esperar ter dor, ela tem que esperar não estar andando de uma forma tão adequada para procurar ortopedista ou geriatra. Quando que ela deve procurar? Ou todo ano ela tem que ir? Como é que funciona? Bem, André, no mundo ideal seria sempre, né? Não é brincadeira quando a gente fala que desde a primeira infância a gente deveria procurar, né, o ortopedista. Mas lógico, na idade adulta, sim, né? Depois de ter 40 anos de idade, a partir de alguns sintomas, você deveria procurar. Mas na ortopedia a gente acaba vendo o quê? Quando eu tenho um trauma, quando eu tenho alguma limitação, ou quando dói, né? Dói de manhã, dói para subir escada, dói à noite. Essa é a nossa rotina. Raramente alguém vai no consultório ortopédico e fala, vem fazer um check-up, diferente do geriatra, do clínico geral, né? Ou vai procurar qualquer outro médico sem sintoma, né? Essa prevenção ortopédica é difícil até de a gente idealizar, né? Seria o ideal, seria ótimo. Júnior, a gente está quase no nosso tempo aí. Eu queria que você encerrasse do que a gente tem de diferente no mercado. Você deu uma pincelada nisso, né? Você falou e eu queria que você desse uma fechada nisso. Tá. Do que nós temos, você fala o nosso podcast. Nosso podcast? Nosso canal. Isso, nosso canal. Então, olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem de diferente... Primeiro, os profissionais que estão aqui, né? Assim, time... bom ter amigos, hein? Exatamente. É um time muito competente. O segundo é o interesse que a gente tem em trazer uma informação de qualidade para as pessoas que estão vivenciando, de alguma maneira, esse processo de envelhecimento a partir de 60 a mais. Por que eu falo alguma pessoa que tem a ver? Porque quem já está nessa fase, ok, mas tem pessoas que não estão nessa fase, mas que tem um pai, uma mãe, um parente que está vivendo isso daí e ele não sabe o que fazer. Então, eu acho que o nosso diferencial é essa disposição. A gente tem pessoas que conhecem, que estão interessadas em melhorar a qualidade de vida para a nossa audiência. E, obviamente, a gente vai funcionar como um hub, como um ponto de encontro, porque a partir do momento que a gente tem pessoas interessadas no nosso conteúdo, na informação, de fato importante, despretensiosa, ela, assim, se é que tem pretensão, a pretensão é de informar, ensinar e ajudar a passar por esse processo. A gente também traz público ou empresas interessadas em falar para essas pessoas, olha, eu tenho isso. Entendeu? Então, acaba sendo aquele lugar, né, seria o shopping center virtual, vamos dizer assim, né, que a pessoa vai lá para poder ir ao cinema, obter informação, ir na livraria, e ele encontra todo um conjunto de informações, de produtos e serviços que serve para ele. Ele não vai ter mais que ficar indo para o Google e participando de uma procura, de uma pesquisa, né, genérica. Não, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais direcionado. Outra coisa que a gente tem é o canal aberto para ele poder falar com ele. Né? Eu não sei o quanto tempo, você fala pouco tempo para mim, André. Não, eu sei, mas né? Mas é esse canal de comunicação.
deixa a sua pergunta. Não importa. Se a gente não responde na hora, a gente vai responder para você. Se a gente não responder para você, dependendo do tipo de pergunta que você faça, ele pode virar um tema de um podcast. Né? Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta tão interessante, tão abrangente, que a gente fala assim, vamos fazer o seguinte, não vamos responder só para ele, não. Vamos transformar isso num podcast. Eu acho que isso é o que a gente tem de mais legal para poder trazer para essa turma. O André, você falou brincando que é bom ter amigos e tal, mas ter amigos é uma das coisas mais importantes desse viver bem, desse envelhecimento, uma das coisas que os geriatras mais recomendam, não é isso, Polly? Sim, com certeza. A gente ainda vai ter oportunidade de falar sobre isso, né? Mas a gente tem alguns estudos, a gente tem até a publicação, né, do trabalho feito por um jornalista que estudou as Blue Zones, que são as áreas de maior longevidade, né, e melhores níveis de saúde do planeta. E dentre os segredos, né, que eles colocam lá para uma longevidade saudável estão as relações, né, estão a necessidade de conexões significativas. Então, acho que isso é algo importantíssimo. Eu acho que isso é super importante. Se você ficou com alguma dúvida, seja para você, seja para algum familiar, para algum amigo, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer responder a dúvida de vocês, tá? Em todas as nossas mídias, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, no site e também aqui pelo podcast. Queria agradecer a vocês que estão nos ouvindo e convidá-los para escutar o próximo podcast, porque a gente vai dar mais dicas de como ter uma longevidade saudável do ponto de vista oncológico, hematológico e do meu ponto de vista nutricional. Obrigada.